E aí, como que foi, depois que você atendeu essa sua amiga, que você pensou? Como que foi os primeiros passos para realmente entrar nesse mercado de trabalho da estética em domicílio? Aí eu cheguei em casa e falei, olha, eu quero começar a fazer os atendimentos em domicílio, né? Conversei com meu marido, com a minha mãe. E eles falaram, você tá maluca? Você não dirige. Eu tenho medo de dirigir. Eu tenho um Certo. pânico absurdo de dirigir. E aí, quando você fala de atendimento em domicílio, você tem que se locomover, você tem que se transportar. E como que eu ia fazer esse transporte Até chegar lá. sem ter um carro, né? E sem, aliás, sem dirigir, né? Eu até poderia ter o carro, poderia usar o carro Mas do não meu ia marido, não sei o quê. dirigir? Mas eu tenho muito medo de dirigir, até hoje, inclusive, enfim. Mas eu falei, como que você vai fazer os atendimentos no domicílio? Minha mãe falava, filha, vamos montar alguma coisa para você, a gente vê de alugar um lugar, ou então tenta montar alguma coisa aqui. Meu esposo também tentou, por alguns momentos, né, meio que me forçar a dirigir. E eu falava, não, gente, eu vou dar um jeito. Eu vou de trem, eu vou de metrô, eu vou... Na época, minha família morava no Itaim Paulista, quem não conhece, é extremo da Zona Leste. Então, assim, tinha, né, estação de trem próxima, então eu pegava trem, pegava metrô, enfim. Levava maca, mala, isso nunca foi empecilho nenhum para mim, assim. Não vou falar que é fácil, é bem Ainda mais desafiador. você, magrinha aí, né? Carregando Pequenininho. aquela maca gigante, pesada. Sim, inclusive até hoje eu peço para as empresas tentarem produzir uma maca menor, porque para ficar mais fácil o transporte, né? Sim. Porque até há pouco tempo atrás eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, qual era a maior dificuldade que os profissionais encontravam no atendimento em domicílio. E assim, 90% responderam que era carregar a maca. É o mais difícil do atendimento em domicílio, é a carregar a Porque assim, maca. não dá para fazer muito leve, porque você precisa ter uma resistência, né, da madeira, dos pés Sim, ali para sim. suportar o peso, né, do paciente. Mas ao mesmo tempo, para quem carrega, É difícil. Então, imagina, eu cheguei em casa, falei, quem eu pensei que ia me dar mais apoio, não que me desmotivaram, sabe? Mas começaram sim. a colocar meus pés no chão, sabe? Mas como que você vai fazer atendimento em domicílio? Como que você vai levar tudo isso, maca, mala, e levar até a paciente? Ah, mas eu vou de transporte público, porque eu não vi problema nisso. Sim. Só que eles começaram a colocar, falei, não, vai ser, eu vou tirar de letra. E fui, né? No início foi bem difícil, porque com o tempo você vai pegando um pouco mais de Não prática. podia nem reclamar que tava cansada. Tá vendo? Eu te avisei, tipo isso. Às vezes meu esposo ia me buscar em alguns atendimentos e eu falava assim: ai, eu tô cansada. Ai, eu tô exausta. Ai, eu tô esgotada. Aí ele falava assim: vamos montar uma sala para você. Vamos montar uma clínica. Você tem que atender em uma clínica. Eu falava: eu não quero. Eu quero atender em domicílio. E era, né, tipo, gerava um certo atrito na gente, porque ele falava: não, então, poxa, mas você sempre tá cansada. E eu falava: tá, mas eu gosto disso que eu faço. Eu tô cansada, mas eu amo fazer isso. E qual que é o motivo que você acha que te fez gostar tanto do atendimento em domicílio, que te fez assim, poxa, brilhou meus olhos para atender em domicílio? O feedback das pacientes foi uma das coisas cruciais assim para mim. Ouvir, né, os relatos delas, desse bem-estar, desse conforto, dessa comodidade. Algumas delas falando para mim: Mônica, se você não viesse me atender em casa, eu não iria ter um espaço. Sim. Então, isso foi alimentando cada vez mais essa vontade. Porque é uma experiência diferente. A Sim. pessoa pegar o carro, ou pegar um Uber, ou pegar um transporte público, chegar até a frente da clínica, descer, recepção, pá, toda aquela coisa. Até deitar na maca é uma coisa. Outra coisa é a pessoa chegar, né, na casa, preparar um espaço Sim. e fazer o atendimento ali mesmo. A Sim. pessoa não vai ter um certo desconforto de sair de casa, né? Sim, o fato dela ir é o de menos, mas imagina você estar lá super relaxado, você acabou de fazer uma massagem relaxante de 1h20, você está super relaxado, você tira um cochilo, você acorda, você não sabe nem onde você está. E aí a profissional, né, te acorda, você levanta e aí você tem que pegar seu carro ou você tem que pegar o transporte público para voltar para sua casa. Esse relaxamento ele vai se perdendo, né? Não que Verdade. ele se perde 100%, mas ele vai se perdendo, porque aí, às vezes você Diminui, deixou né? seu carro longe da clínica, aí você tem que ir andando até o seu carro, aí você pega um trânsito, aí você pega o farol, aí você
aí, quando você vê, você já está xingando porque o motorista passou na sua frente, e aí aquele relaxamento ele foi se perdendo. E quando você faz, né, quando você recebe alguém na sua casa, ou a profissional leva esse atendimento até a sua paciente, esse relaxamento ele se perdura. É verdade, faz todo sentido. Então, você ainda consegue. Então, a paciente ela está super relaxada, ela veste o roupão dela, ela veste o hobby dela, ela senta no sofá, ainda continua ali pelo menos alguns minutinhos, se o horário dela permite, mas o que hoje eu faço é tentar marcar as pacientes em um horário que ela consiga ficar um tempo ainda relaxando. Enfim, então para perdurar isso. aquela promoção de bem-estar que a sua terapia promove, aquela né? experiência incrível que eu, graças a Deus, consegui proporcionar para ela. Certo. E aí, como é que foi para você pegar... Lógico, você tinha essa primeira cliente aí, que era sua amiga, né? Do curso. E aí, depois, como é que foi para você começar a falar desse seu trabalho? Foi mais boca a boca? Foi mais, sei lá, usou panfleto? O que foi? Como que começou isso aí? Olha, Heitor, foi assim, 100% boca a boca. Porque como essa minha colega, ela não seguiu o curso, então ela começou a me indicar para colegas dela. Legal. Eu comecei a atender parentes, então eu comecei a atender uma tia. Aí na época minhas irmãs eram adolescentes, então eu atendia às vezes as amiguinhas das minhas irmãs que estavam na fase lá de adolescência, com acne e tudo, então eu atendia elas. Aí às vezes ia atender a mãe delas. E aí elas foram me divulgando, foram fazendo minha propaganda, na grande maioria das vezes sem eu pedir, porque eu acho que eu nunca pedi para uma paciente, olha, divulga lá meu trabalho, tá? Nunca pedi. E, às vezes, o que acontecia eram as pacientes entrar em contato comigo e falar, Mônica, eu indiquei você lá no meu trabalho, eu posso passar seu telefone? Que legal. Então, aí essas minhas pacientes, que no início foram ali as amigas das amigas, parentes, eu me recordo que eu comecei a atender uma tia, que ela morava em Perdizes, então eu saía do Itaim Paulista, Uau! pegava trem, aí quando chegava na estação do Brás, eu fazia, né, Baldeação. a baldeação. Então, eu ia andando, para quem não sabe, a estação de trem do Brás, do metrô e do trem tudo interligado, é interligada, só que você anda um pedação, assim, você anda, sei lá, acho que uns 10 minutos, 5 minutos. Eu acho que vamos colocar em mais quase 1 quilômetro. Isso, você anda um pedaço. E eu andava todo aquele pedaço carregando a maca. E o piso do metrô, ele é emborrachado, né? Então fazia um barulho a maca. A minha maca tinha rodinhas, né? Então fazia um barulho e todo mundo passava e ficava me olhando. E eu não estava nem aí. Eu toda plena lá carregando a minha maca, fazendo aquele barulhão. E aí eu pegava o metrô, aí eu descia na Sé, depois eu descia na estação Paraíso e depois eu descia na estação Sumaré. Certo. Na Paraíso e depois na estação Sumaré. É longe, é Pinheiros, lá em Oscar longe, Freire ali, né? É bem longe. Aí quando eu descia na estação Sumaré, naquela época não tinha Uber, não tinha 99 táxi, não tinha esses aplicativos. Então, ou eu pegava um táxi, que me custava R$10 até a casa dessa minha tia paciente, ou então eu pegava uma lotação ou um ônibus que tinha um ponto de ônibus em frente. Legal. Às vezes acontecia de um cobrador de lotação me ajudar a colocar a maca dentro grande maioria das vezes. Às vezes não, né? E aí eu tinha que me virar, enfim. E aí, às vezes, eu estava no elevador do prédio, toda de branco, com a maca e com a mala, entrava algum morador e falava, você atende aqui? Me passa seu cartão. E naquela época não tinha nem cartão, nem panfleto, nem nada. Só que nunca que eu ia falar para a pessoa que eu não tinha cartão, né? Sim. Eu falava assim, o cartão está aqui na mala, está um pouco difícil de eu pegar. Será que eu posso anotar seu telefone? Ou então você quer anotar o meu telefone? Legal. E aí depois a gente, né, trocava mensagens, SMS, porque não tinha WhatsApp na época, ou então o paciente me ligava. E aí eu ia agendando para ir atendê-lo no condomínio. Então, por isso que era sempre muito importante, por mais que eu estava indo atender uma tia, ou por mais que eu estava indo atender uma amiga, eu sempre estava muito alinhada para passar aquela imagem de realmente uma profissional da área da saúde, beleza estética. E isso é uma